Olá, pessoal. Vamos trabalhar pontos de esclarecimento para a gente ficar prudente, esperto, atento, para a gente ser precavidos diante de tudo aquilo que nós precisamos ter atenção e cuidado em relação a Deus. O Senhor Jesus, ele vai nos dar uma grande advertência, que muitos têm ignorado isso, que Jesus adverte-nos como discípulos dele. Se você pegar no livro de Mateus, capítulo 7, lá no versículo 15 e o 16, Jesus vai dar uma advertência que é uma das principais para o cristão ter cuidado na fé e não apostatar da fé. Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí Jesus vai dizer: pelos frutos os conhecereis. Então, é uma advertência muito importante para o cristão, e o cristão tem que estar com a sua vida priorizando, sendo prudente, a observar tudo que Jesus ensinou, para que a sua vida, seu entendimento, sua direção esteja centralizada em Cristo, na doutrina, no ensino, naquilo que Cristo nos instruiu, mostrou, conduziu, orientou. Essa é a vida cristã. É andar por Cristo, em Cristo. Não tem vida cristã nesses meios da religião do cristianismo. A vida cristã não é dentro de religião cristã. A vida cristã é em Cristo. Tem gente que confunde, achando que é de Cristo, por meio de uma religião. Eu sou cristão. A minha religião é uma religião cristã. Isso não leva você a ser de Cristo. O próprio Jesus vai dizer que dele somos quando ouvimos, guardamos, praticamos e perseveramos na sua palavra. Eu acho interessante que Jesus vai dizer, lá em João 8:31, há muitos que estavam crendo nele, né? Tornando-se discípulo dele, seguindo a ele. Mas olha o que Jesus vai advertir. Há muitos que estavam ali crendo nele. Jesus vai dizer assim, João 8:31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então, para ser cristão, tem que ser discípulo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, tem que andar dentro do ensinamento de Cristo, guardando a doutrina de Cristo, priorizando a vida guiada por Cristo. Então, não tem cristão dentro de religião cristã. O cristão, ele deriva de Cristo. Vamos aprender algo aqui que muitos precisam conhecer. A palavra cristão tem na Bíblia 3 vezes só. Mas nessas 3 vezes que a palavra cristão apresenta-se na Bíblia, é mostrando, denotando um seguidor de Cristo, não um adepto de nenhuma religião. A primeira vez que foi dita a palavra cristão foi para identificar aqueles que pregavam, anunciavam a Cristo, aqueles que viviam a fé em Cristo. Isso está lá em Atos 11:26. Deixa eu confirmar aqui, para você observar e examinar, conhecer, ver a referência correta, aonde ela está. Vamos ver. A primeira citação da palavra cristão, está aqui. Atos, vamos lá, deixa eu ver se é 11:26. Aonde a gente vai ver, ali
Os discípulos sendo chamados de cristão pela primeira vez. Atos dos Apóstolos, vamos ver o capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristão. Aí é que denota-se, é que entra o termo cristão. Não é para uma pessoa que vive numa religião cristã. Os discípulos de Cristo são cristãos porque seguem a Cristo. Então, aqui, a gente vai ver que a palavra cristão, ela deriva de Cristo, denotando um seguidor de Cristo. Então, a palavra cristão, pela primeira vez, vai ser mostrada aqui em Atos dos Apóstolos, 11, 26. A segunda vez, ela vai ser mostrada em Atos dos Apóstolos, 26, aqui. Vamos ver o capítulo 26, o versículo, deixa eu sintonizar aqui, o versículo, Atos 26, versículo 28. A segunda vez que a palavra cristão está mencionada na Bíblia. Atos 26, versículo 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco queres me persuadir que me torne um cristão? Então, a segunda vez, a palavra cristão vai ser mencionada aqui para denotar um seguidor de Cristo, não um praticante de uma religião do cristianismo. Então, Paulo, aqui nesse contexto, está fazendo a sua defesa. E ele, diante do rei Agripe, ele vai mostrar o testemunho dele, a convenção dele a Cristo. E Agripe, ele se deixa levar por esse testemunho de Paulo, em relação a Cristo, que Paulo está testemunhando de Cristo aqui, anunciando Cristo, a convenção dele é Cristo. A partir daí, o rei Agripe vai dizer: ei, Paulo, tu está querendo me persuadir para que eu seja discípulo desse teu líder que tu prega? Ou seja, tu estás querendo que eu seja cristão, discípulo de Cristo, vivendo a doutrina dele, colocar minha vida dentro dos preceitos, dos valores que ele trouxe? Porque ser cristão não é ser de uma religião do cristianismo. Ser cristão é se converter a Cristo, não é uma religião. Então a palavra cristão, ela denomina, ela identifica, denota um seguidor de Cristo. Aquele que prega Cristo, aquele que defende os valores trazidos por Jesus, aquele que prega a mensagem de Cristo, aquele que tem a sua fé em Cristo, esse é cristão. Não é aquele que está numa religião cristã, que vive o cristianismo. Porque Cristo não formou uma religião cristã. Cristo, ele veio para formar discípulos para ele, cristão. Está entendendo? Então, a última vez que porque a Bíblia ela só refere-se ao termo cristão 3 vezes. Eu já mostrei a primeira, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Mostrei agora a segunda, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. E a terceira vez que é mencionada o nome cristão na Bíblia é lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Vamos aqui examinar. A palavra cristão mencionada na Bíblia é para denotar, identificar um seguidor de Cristo. Não se refere a nenhuma religião, a nenhum religioso de nenhuma religião. Vamos ver aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O apóstolo Pedro, dentro desse contexto, ele está orientando os irmãos a se alegrar diante da dificuldade, dos problemas, da situação que estava vindo sobre ele, em nome de Cristo, por ser discípulo de Cristo, pela fé em Cristo. E aí Pedro vai dizer: irmãos,
Não fiquem tristes com a dificuldade, com a perseguição, com as coisas que estão acontecendo pela fé de vocês. Se vocês estão passando tudo isso porque vocês são cristãos, discípulos de Cristo, professando a fé, combatendo em defesa da fé, suportando e sendo perseguidos pela fé, se alegrem com isso. Então a palavra cristão, ela é mencionada 3 vezes na Bíblia. Mas não é para identificar um religioso de nenhuma religião que vive o cristianismo. Esse cristianismo anátema. Esse cristianismo falsificado, deturpado. Esse Cristo que as religiões apresentam e vivem com a sua fé nele. Esse Cristo que é moldado pela religião. Não é o Cristo que a Bíblia revela. Não é o Cristo Salvador, o caminho único, exclusivo e singular para a minha vida, a ser guiada está dirigida nele e por ele. Esse Cristo que a religião prega, que leva esse povo a viver uma religião cristã, um cristianismo abominável, falsificado, deturpado, separado de Cristo, não é o cristão verdadeiro que a Bíblia revela que devemos ser. O verdadeiro cristão, ele não está vivendo a religião cristã, a formalidade religiosa, a prática religiosa, a devoção religiosa, a vida escrava em sacrifício, do legalismo, do ativismo religioso. O verdadeiro cristão, segundo as Escrituras, aquele que está em Cristo, ele vive guiado, dirigido por Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo, sendo devoto e consagrando sua vida e seu viver na palavra de Cristo, se dedicando para defender princípios e valores e guardar de Cristo, não de igreja nenhuma, não de religião que vive nenhum cristianismo. Esse cristianismo que vive as religiões é anátema. Esse Cristo que as religiões pregam e leva o povo a viver esse cristianismo com essa fé nesse Cristo é maldita. É uma fé vã, é uma fé anátema. Porque esse Cristo da religião, ele precisa de meios para você ser salvo. Para você ser salvo por esse Cristo da religião, não é só crendo nele. Você precisa de um ambiente físico, uma instituição, para você ser de Deus. Para você ter a segurança da salvação. Para você ter a certeza de que é de Deus. Não é em Cristo que você encontra isso, é nas igrejas. Esse Cristo que é pregado dentro dessas igrejas que vive esse cristianismo anátema, ele não é o Cristo que a Bíblia revela. O Cristo que a Bíblia revela, ele é o meio de salvação único, exclusivo e singular, e fora dele não há outro. O Cristo que a Bíblia revela, ele já consumou, realizou e concluiu tudo que é preciso para o homem chegar a Deus. O Cristo da religião, ele não tem capacidade de levar você a Deus, de salvar a tua alma. Esse Cristo da religião que vocês estão crendo, ele não é suficiente, porque vocês precisam de pacto, de voto, de campanha, de ritual, de cerimonial. Esse Cristo que a religião cristã apresenta dentro desses ambientes que vocês vivem, não é o único e verdadeiro caminho para o homem chegar a Deus. Porque se vocês não estiverem dentro das igrejas, vocês não são de Deus. É assim que vocês é formado. O entendimento de vocês está formado dentro desses princípios e valores. Vocês não estão sendo formados discípulos de Cristo. Vocês não estão sendo conduzidos a colocar a sua fé e confiança, o alicerce, o fundamento da vida com Deus em Cristo, por Cristo. Dentro dessa religião que vive esse cristianismo anátema, vocês são orientados a escravizar a vida e o viver de vocês dentro de igrejas, centros religiosos, praticando, servindo, devotando, consagrando, centralizando o viver de vocês, se esforçando, priorizando a vida de vocês. Não é em Cristo, na palavra dele, para viver no viver de vocês. É nas igrejas
nas obrigações religiosas, para vocês viver dentro delas, praticando, servindo na formalidade religiosa. Esse cristianismo que vocês vivem nas igrejas não leva vocês a ter uma vida com Deus. A vida de vocês é cheia de atividades de igreja, é cheia de trabalho, de compromisso, de obrigação, de metas, de regras vividas dentro de igreja. Esse cristianismo que vocês vivem não é a vida com Deus. Não leva vocês a ser discípulo de Cristo. O cristianismo que a religião cristã prega e leva os seus discípulos a viver, essa vida cristã que dizem que são de Cristo, é mais um engano de Satanás. O verdadeiro cristão, ele está ligado em Cristo. Ele guarda princípios e valores da palavra de Cristo. O verdadeiro cristão, ele não é produto nem propriedade de um sistema religioso, de religião cristã. O verdadeiro cristão, ele é ligado a Cristo. Ele vive a sua vida em Cristo e para Cristo. Não em igrejas, para igrejas. Vocês estão entendendo isso, gente? Então a palavra cristã, ela denomina, identifica um seguidor de Cristo. Eu sou cristão quando eu vivo a minha fé em Cristo, quando eu prego a doutrina de Cristo, quando eu vivo defendendo princípios e valores de Cristo, do Evangelho. Eu sou cristão. Mas o cristão que vive o cristianismo falsificado dentro das religiões cristãs, eles não estão vivendo o Evangelho. Eles estão vivendo dentro de igrejas evangélicas. Não dentro da direção de Cristo no Evangelho. O Evangelho de Cristo tem que estar dentro de nós. O que é o Evangelho? É o ensinamento, a direção que Cristo trouxe para dar ao homem o conhecimento para a vida com Deus. E tudo isso se reporta a Cristo. E nós temos que estar em Cristo. É aí que nos tornamos cristãos. Somos identificados como cristãos. Não dentro de uma religião que vive o cristianismo. Não dentro de uma religião cristã. Porque a religião de Mormons é cristã. A religião católica é cristã. A religião evangélica é cristã. A religião espírita é cristã. Todas se denominam cristã. Mas qual é o termo original de cristão? É um termo que identifica o seguidor de uma religião? Ou é um termo que identifica e denota um seguidor de Cristo? Então, quando a gente vai fazer um exame, uma análise, dentro desses contextos que as religiões cristãs colocam, denominando-se seus discípulos de cristão, a gente vai ver que esses discípulos das religiões não estão seguindo a Cristo. Logo, não são discípulos de Cristo. E eu digo isso não julgando precipitadamente. Eu digo isso dentro de um juízo com entendimento, com princípios da palavra. Eu faço esse juízo, não é precipitado, não é sem entendimento. Eu faço esse juízo dentro da visão bíblica, dentro dos princípios da palavra de Cristo. E quando eu faço um exame dentro dos princípios do Evangelho, aí eu posso fazer esse juízo em afirmar, em condenar e reprovar essa mentira que é vivida dentro das religiões onde eles dizem que são cristãos, porque não estão seguindo a Cristo. Os evangélicos não seguem a Cristo. Os católicos não seguem a Cristo. Os espíritas não seguem a Cristo. Eles usam Cristo dentro do entendimento deles, mas eles não se submetem a Cristo. O católico está submisso, devoto e consagrando sua vida e seu viver não é a Cristo, é ao sistema religioso católico romano. Os espíritas não estão consagrando sua vida e seu viver a Cristo pela palavra de Cristo. Estão consagrando sua vida e seu viver à doutrina espírita, dentro dos preceitos espíritas. Os evangélicos, de qual grupo eu fiz parte um tempo,
Eu me denominava evangélico, da religião evangélica, de igreja evangélica. Hoje não. Hoje eu me denomino cristão, discípulo de Cristo. Estou no evangelho, não em igreja evangélica. Hoje eu conheci a verdade. Hoje eu não me denomino mais e não estou com a minha vida mais dentro de igreja evangélica. E nem me denomino evangélico. Hoje eu estou no evangelho. Sou discípulo de Cristo, cristão. Quando alguém diz assim, irmão, tu é o quê? Querendo saber de qual religião eu sou. Eu digo, não, eu sou cristão. Eu não sou de nenhuma religião. Eu sou cristão, creio no evangelho e sigo a Cristo. Por aquilo que ele me revelou no evangelho. Eu sou cristão. Eu não me identifico como um produto de nenhuma religião. Eu não sou do sistema religioso católico. Eu não sou do sistema religioso evangélico. Eu não sou do sistema religioso espírita, de Mormon, testemunho de Jeová, de nenhum sistema religioso. Eu não sou um produto da religião. E nem um negócio do sistema religioso. Eu sou discípulo de Cristo, membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Quando alguém pergunta, irmãos, de qual igreja o senhor é? Eu digo, eu não sou de igreja nenhuma. Eu sou membro, que estou ligado ao corpo de Cristo, igreja de Deus. Eu não sou de nenhuma igreja, denominação, instituição de homens. Eu sou membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Eu não sou de igreja, eu formo a igreja. Eu estou ligado neste corpo que é a igreja, que não é uma instituição, é um corpo místico, formado por pessoas que só Deus é quem está vendo a sua igreja. A igreja de Deus não é visível, não é este templo que dizem que é a casa de Deus, onde você tem que estar para ser igreja. A igreja de Deus não é essa ou aquela instituição. Não é nenhum conjunto de regras, de doutrinas, formado dentro de religião, para o povo viver centralizado num ambiente religioso, que dizem que é o templo, a casa de Deus, igreja de Deus. A igreja de Deus é pessoas que estão com o evangelho dentro do entendimento deles, iluminando e guiando eles pela verdade do evangelho, aonde eles se converteram a Cristo pelo evangelho, para se tornar membro dessa igreja de Deus, não dos homens, não dos homens. Então vocês estão entendendo mais ou menos o esclarecimento que eu estou aqui levando para você, para iluminar o seu entendimento? Todos se denominam cristãos, mas vai ver qual é o entendimento de fé, os princípios, os valores, aonde eles consagram e devotam sua vida, aonde eles estão se gloriando da vida com Deus, aonde eles estão confiando e se apoiando como se fossem de Deus. Vai analisar. Aí tu vai ver se são cristãos ou não. Analisa a mensagem deles, para onde eles levam vocês, aonde eles mostram o centro, o alvo para vocês terem a vida com Deus. Analisa a mensagem, o conteúdo do que eles pregam, do que eles vivem, do que eles creem, do que eles praticam. Aí tu vai ver se são cristãos, discípulos de Cristo, ou se são cristão, discípulo da religião cristã, que vive o cristianismo anátema, que sua fé está num Cristo vã. Esse Cristo da religião, seja ela da evangélica, da católica, da espírita, dos mormons, esse Cristo que as religiões apresentam para o povo, ele não tem poder de salvar você, porque você crê nele e é preso dentro do ambiente. Você fica dentro das algemas da religião. Você fica com a sua mente cauterizada pela mentira do diabo dentro da religião. Esse Cristo que vocês estão crendo e professando a fé, consagrando a vida de vocês, não é o Cristo que a Bíblia revela. Porque o Cristo que a Bíblia revela, ele não convida vocês a crer nele e viver para ele por meio de nenhuma instituição, devoto e consagrado, subjugado a nenhum líder, vivendo o legalismo de nenhuma religião. Esse Cristo que a Bíblia revela, o chamado dele é direto para ele. Ele convida você direto a ele. Ele convida você a estar nele. Bom dia, seu Nil. Ele convida você a crer nele. Ele convida você a seguir a ele. Ele convida você a ser prudente, ouvir e praticar a palavra dele. Ele convida você a ser perseverante, fiel
guardando a palavra dele, não negando o nome dele. Esse Cristo que a Bíblia apresenta, ele é o único meio de salvação. Não existe nenhum outro. Não existe nenhum outro. Esse Cristo que a Bíblia revela, portaria. Opa, dona Regina, a senhora ligou agora. Eu comprei, mas esqueci de botar no carro. Tá em casa. Foi. Mas eu trago no próximo plantão. Eita, foi, a senhora falou, mas eu esqueci de botar no carro. Quando eu cheguei aqui que eu lembrei, a senhora ligou agora, viu? Eu trago no próximo plantão, nada. Então vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Todo o trabalho que eu trago aqui, eu sou um comunicador da verdade do Evangelho. Eu não sou um artista de palco de igreja. Eu não sou um astro do mundo gospel evangélico. Eu não vivo criando sensacionalismo. Eu não sou um artista de pregação. Eu sou um comunicador da verdade do Evangelho. Eu prego a verdade. Eu esclareço, eu instruo, eu ensino, eu refuto, combato o falso ensino. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu não sou um artista de palcos de igrejas evangélicas. Eu não sou uma estrela, uma atração de igrejas evangélicas. Porque hoje fizeram dos pregadores astros, estrelas. Hoje fizeram de pregações shows, entretenimentos. O povo não está atrás da palavra do conhecimento. O povo hoje vai para as igrejas ouvir as pregações de poder de fogo. Vê os pregadores. Já perceberam isso? Os pregadores hoje, eles criam um teatro para pregar a palavra. Eles se apresentam no púlpito, chamando a atenção do povo para eles. Criando sensacionalismo. Fazendo teatro na pregação. Enfeitando a pregação, colocando um bocado de coisa. Criam uma situação de que estão cheios do poder. Você já percebeu hoje? É tanta formalidade hoje que esses pregadores colocam para pregar a palavra. É tanta coisa que eles criam. É visão, é revelação, é poder, é profecia, é mistério, é isso, é aquilo outro. A palavra de Deus tem que ser levada, comunicada para as pessoas simplesmente como ela está aqui. Não precisa criar um ambiente místico de poder, de unção, de anjo descendo, o povo caindo, gritando, berrando, o pregador fazendo um escândalo para mostrar que está cheio da unção. Não precisa isso, irmão. Fizeram hoje, dentro dessas igrejas, um lugar de apresentação das estrelas, dos astros, do mundo religioso evangélico, onde o povo está atrás de show, de entretenimentos, de atividades emocionalísticas, de movimentos de poder. É atração, entretenimentos, eventos. Hoje os pregadores têm que fazer a multidão gritar. Você tem que estar de pé, tem que gritar, tem que dar glória e aleluia. O pregador tem que ser cheio da unção, do grito, da emoção. Ele tem que criar um movimento para dizer que Deus está ali, para dizer que Deus está ali usando, para o povo sentir na emoção de que Deus está ali. O povo não tem a convicção da vida com Deus e em Deus. O povo, para sentir a Deus, tem que ir para os shows, para os movimentos de igreja. Para poder sentir o poder, para poder sentir a Deus, para poder sentir que Deus está operando, para poder sentir que o milagre vai acontecer. O povo precisa desses ambientes onde o povo está perdido, escravizado, distraídos, cegos e afastado da vida com Deus. Porque esses ambientes não são saudáveis para uma vida cristã. Para aquele que quer viver em Cristo, não pode estar dentro desses ambientes. Esses ambientes religiosos chamados igreja são sinagogas, cadeias que Satanás criou, levantou, com a mentira de que é casa de Deus. Com a mentira de que o povo está ali para receber de Deus. Deus não estabeleceu um lugar para você ir buscar Ele. Deus não estabeleceu um lugar para você receber algo dEle. Deus não estabeleceu um lugar
para você ser dele, para você estar adorando a ele, para você estar servindo a ele. Deus não estabeleceu um lugar. Essa mentira foi criada por Satanás, que trouxe essa mentira de um lugar, de um ambiente chamado igreja, templo, casa de Deus, santuário, aonde tem um altar que dizem que é onde Deus manifesta o poder dele para o povo. Esse altar é mais uma invenção de Satanás, que o povo vive o paganismo. Porque Deus, ele não vai se manifestar a você por meio de nenhum altar, de nenhuma igreja. Deus, ele vai operar na tua vida por meio de Cristo no teu viver, quando tu crê no Evangelho. Tudo isso é a estratégia do diabo. E o povo está tudo perdido nesse caminho maldito, vivendo essa anátema, apostatados da fé, seguindo doutrinas de demônios, praticando heresias de perdição. É tanta heresia dentro desses movimentos religiosos chamados poder de Deus, que as igrejas criam para o povo ficar ali preso. É a atração que o diabo cria para tirar você do entendimento. O diabo cria os movimentos para embriagar você, levando você a perder a razão, a sobriedade, a lucidez, o entendimento. O povo tudo embriagado, manifestado, possesso, não pelo Espírito Santo. O povo tudo desequilibrado, fanático, histérico, alienados dentro desses movimentos. E tudo na mentira do diabo, achando que é o poder de Deus. O povo fica naquela emoção, naquele transe, naquele êxtase. Sente aquela coisa gostosa no momento, satisfatório, que o momento é satisfatório, é conveniente naquele momento de euforia, onde a contaminação do emocionalismo contagia todos e a emoção leva o homem a viver manifestado nela, porque o homem, ele é um ser emocional, ele se emociona com qualquer coisa. Então o diabo, sabendo disso, cria esses movimentos para atrair, distrair o povo, interter o povo e levar o povo a se perder de Deus. Perdidos de Deus, onde estão tudo sem noção, sem razão, sem entendimento, sem equilíbrio, sem inteligência espiritual, não conseguem discernir nada, porque estão levados pela emoção. É gente caindo, é gente rodando, é gente se embolando no chão, é pregador dando gripinho, dando chute, é pregador criando movimento, e o povo tudo levado nesses ambientes malditos, nesses movimentos anátemas. A pregação do Evangelho é uma comunicação que tem que ser levada para a pessoa com inteligência, com atenção, com sobriedade. Não é fazendo ninguém se emocionar. A pregação do Evangelho convida o homem a usar a razão e o entendimento para entender, para compreender o que o Evangelho está advertindo a ele. Não é para ele se embriagar, perdendo a razão, a noção, o entendimento, o equilíbrio e viver dentro de um transe emocionalístico. Histéricos, fanáticos. É isso que o povo está vivendo, fanatismo religioso dentro desses movimentos de igreja. Onde a mentira do diabo, os espíritos enganadores estão levando o povo a possesso, a manifestações, a perder o equilíbrio, a noção, porque é isso que Satanás quer da humanidade, que a humanidade se embriague nas coisas que ele cria como se fosse verdade de Deus. O diabo criando a mentira e levando o povo a se perder do entendimento na mentira dele e não dando ouvido à palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Vai pregar a palavra para esse povo dentro desses movimentos pentecostais. Cristo nunca reuniu ninguém para estar gritando, correndo, caindo, rodando, falando língua estranha. O povo era reunido caladinho, sentadinho, para ouvir. Estar mais atento a ouvir, ter atenção e inteligência para receber o conhecimento, o ensinamento, a instrução de Cristo. É para isso que nós temos que reunir, nós como igreja, não é dentro de nenhuma igreja subjugada ao sistema, ao ambiente, à autoridade eclesiástica do homem. Nós temos que congregar como igreja em qualquer lugar para estar recebendo o ensinamento inteligente da palavra de Cristo, para que venhamos ser formado no conhecimento de Cristo para sermos verdadeiros cristãos. Esse cristianismo que o povo vive dentro das igrejas é maldito.
Seja um verdadeiro cristão com entendimento e conhecimento de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês entendam o conteúdo dessa instrução, desse momento de esclarecimento que foi levado para você. Receba. Seja inteligente. Pare de viver o fanatismo. Pare de ser levado pelo movimento emocionalístico. Seja adulto na fé, não menino. Deus não quer menino. Deus quer adulto na fé. Menino é levado por todo o vento de roda de doutrina. Menino é enganado. É isso que o inimigo tem feito. Enganado os meninos na fé. O que Deus quer de nós é pessoas lúcidas, sóbrias, inteligentes, conscientes, no conhecimento dele. O que Deus quer de nós é o conhecimento dele. Não é a explosão de emoção, de movimento, de adoração. O que Deus quer é o conhecimento dele. Para a gente viver uma vida consciente, lúcida e sóbria, cultuando e adorando a Deus na nossa vida, no nosso viver. Não dentro dos ambientes, nos movimentos anátemas, que chamam de poder de Deus, pentecostais. Isso é maldito. Pense nisso, reflita nisso, examine isso que eu falei. Vá buscar o conhecimento bíblico do Jesus que a Bíblia revela, do que ele ensinou, do que ele orientou, e seja um verdadeiro cristão, convertido a Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo, com a tua fé alicerçada, fundamentada para a vida com Deus em Cristo e por Cristo. Aí tu serás um verdadeiro cristão. Não seja um produto de nenhuma religião. Não seja um negócio dos homens dentro das religiões. Seja cristão, membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Não seja membro da igreja dos homens, que prende vocês, privando vocês do conhecimento de Cristo. Conheçam a verdade e sejam libertos. Esse é o meu desejo, a minha oração a Deus. Que essa verdade esteja indo ao alcance de muitos que precisam do esclarecimento, que estão na mentira, querendo viver a Deus, mas estão fora do entendimento da verdade. Que neste momento, através dessa instrução, desse esclarecimento, o entendimento dessa pessoa seja aberto, iluminado, esclarecido, para que ele tenha o conhecimento da verdade, por onde ele será liberto. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o qual enviaste para nos salvar. Amém?